Amigos, olá a todos. Vocês estão no projeto Dirigíveis de Nova Geração. E temos um novo quadro, uma série de podcasts com membros da equipe do projeto. E hoje temos como convidado Shamil Arsanov. Ele é um dos participantes mais jovens do projeto. Shamil, olá. Obrigado por ter aceitado vir participar. Poderia contar um pouco sobre você, de quantos anos você tem, onde está estudando agora, porque eu sei que você estuda, e falar um pouco sobre como entrou no projeto. Oi, eu tenho 19 anos. Atualmente estudo na filial aeroespacial, que é uma filial do OMAI. Entrei no projeto de forma totalmente inesperada, quando o projeto estava apenas começando, ou seja, quando estávamos nos mudando para o escritório. Isso foi mais ou menos no final de setembro, começo de outubro, do ano passado, para ser mais exato. E foi nessa época que eu tinha muito tempo livre depois das aulas, e meu pai me trazia aqui para o escritório. Os antigos donos do escritório estavam apenas saindo, e a gente estava organizando tudo. A primeira coisa que fiz foi montar as cadeiras no nosso escritório, e assim, aos poucos. Eu simplesmente ajudava no que podia com a mudança e a instalação. Pois é, por falta do que fazer, eu ajudava a montar as cadeiras. Depois aconteceu a primeira grande reunião, onde Vadim Vassilievich discutiu o conceito do dirigível Nova 2. No começo, eu não entendia absolutamente nada, nenhum termo, nenhuma parte dos dirigíveis. E foi assim que aconteceu meu primeiro contato com a aeronova. E como exatamente isso aconteceu? Foram te delegando algumas tarefas aos poucos, ou como foi todo esse processo? Bem, aconteceu que era preciso fazer uma maquete, a Nova 01, que está agora no nosso aeródromo, e lá havia vários componentes. A primeira coisa que me deram foi a empenagem. Não deram diretamente para mim, foi para o departamento de produção. E para modelar isso, sem criar uma equipe extra de pessoas, passaram para mim, para que eu encontrasse as pessoas certas. Eles sabiam que você era dessa área? Sim, eu já entendia de programas CAD antes. Eu trabalhava numa empresa, e na instituição de ensino nos ensinaram. Quando eu fiz os estabilizadores do primeiro tipo, diferentes dos atuais. Aos poucos, as tarefas foram aumentando, novos elementos foram adicionados. Em algum momento, pelo visto, você se saiu bem o suficiente, já que acabou entrando para a equipe. Provavelmente foi isso mesmo, porque surgia uma tarefa, eu conseguia resolvê-la, e a tarefa ia diminuindo gradualmente, então acabou ficando assim. Na verdade, eu estou sinceramente surpreso, porque, apesar da sua pouca idade, você já assume uma gama bastante ampla de tarefas relacionadas ao desenvolvimento de dirigíveis. E não só do nosso protótipo Inova 01. Eu sei que você também participa do desenvolvimento do Inova 2, Nova 8 e até do Inova 35. Acho que isso é uma experiência muito legal para a sua idade, e é ótimo que você esteja aqui absorvendo todo o processo. E você, pessoalmente, está gostando? Sim, estou gostando. Aqui no escritório tem muitos especialistas que estão dispostos a mostrar tudo, ensinar, explicar. Compartilhar. E como é o clima aqui no geral? O ambiente é muito amigável. Para mim, o principal aqui é que ninguém esconde o que sabe. Eu considero isso um fator muito importante, porque se você está em uma empresa onde todos escondem suas informações, Ou simplesmente têm preguiça de compartilhar porque acham que é uma pergunta boba e, para eles, parece algo banal. mas aqui, o clima é muito amigável, aberto ao conhecimento disponível para todos. Sim, e eu mesmo comprovei isso, porque quando cheguei aqui, também entendia muito pouco sobre dirigíveis. E quando eu realmente me interesso e faço algumas perguntas, mesmo que elas sejam um pouco banais ou até mesmo bobas, nunca, em momento algum, aconteceu de alguém me olhar com desprezo ou com qualquer tipo de desdém. Ou achou a pergunta boba ou inadequada. Sempre recebi respostas, e isso é ótimo. Até mesmo na nossa rede, temos uma rede da empresa, onde ficam vários arquivos, e assim que a empresa foi criada, imediatamente foram disponibilizados manuais de aerostática com todas as fórmulas. É uma informação valiosa, e alguns a esconderiam, mas aqui foi colocado abertamente desde o início. E essas são algumas soluções particulares de alguém que foram compartilhadas?
Lá tem manuais, desenvolvimentos particulares, testes em túnel de vento de vários envelopes. Muito conhecimento foi disponibilizado. Para que todos absorvessem, estudassem, aprendessem. Você estuda no Amaya no 4º ano. E me diga, você consegue conciliar os estudos com o trabalho? Ainda sobra tempo para a vida pessoal, para os hobbies? Porque eu sei que muitas vezes a gente sai do escritório às 8 da noite, às 9, e às vezes até mais tarde. No geral, isso não atrapalha os estudos ou a vida pessoal? A faculdade permite trabalhar bastante, com um formulário especial que possibilita conciliar trabalho e estudo. Na vida pessoal, dá para conciliar tudo, mas surgem tarefas que exigem ficar até mais tarde para resolvê-las. O trabalho não pode depender de uma só pessoa. Resolver a tarefa. Na verdade, eu queria puxar um pouco esse assunto e você conversa com alguém sobre dirigíveis? Não. Não, você não compartilha isso com ninguém? Como eu disse, só compartilho com pessoas próximas. Como elas reagem? Um dirigível e daí? Não, de forma positiva. Positiva? E quais são as impressões deles? Costumo encontrar 2 tipos de pessoas e dizem que isso é coisa velha, esquecida, ineficiente, não serve nada. Para outros, isso é coisa de ficção científica, é coisa de futuro. Com o que eu me deparo? Sim. As pessoas acham que é um tipo de transporte proibido, que a fabricação e o desenvolvimento foram banidos. Tipo Zeppelin, que ficou marcado na memória de todo mundo. Hoje em dia existe um enorme dirigível em funcionamento que leva turistas para passear. Mas estou falando especificamente daquele acidente. Não se deve parar uma indústria inteira por causa de um acidente grave. Sim, eu acho que, na verdade, muitos fatores contribuíram para o desaparecimento dos dirigíveis. Existem, claro, teorias da conspiração e também explicações bem objetivas, mas o fato é o fato. Os dirigíveis ficaram definitivamente no passado, e eu acho que é uma tolice negar que hoje em dia eles podem cumprir uma série de tarefas importantes e diversas que outros meios de transporte simplesmente não conseguem realizar. Bom, é isso mesmo. Foi justamente uma série de fatores que aconteceram naquela época que teve influência. Foi em homenagem aos aviões, começamos a evoluir. Naquela época, tempo de guerra, a indústria é cara. Ou seja, hélio produzido em laboratórios, voava com hidrogênio, e acidente aconteceu após 70 voos dirigível. Ou seja, até então ele voava perfeitamente bem, cumpria suas funções e não tinha nenhuma reclamação. Então as pessoas só lembram desse acidente. Quando você diz que a maioria sobreviveu, elas ficam surpresas, porque não é divulgado. É por isso que surgiram na internet algumas teorias da conspiração sobre o motivo do desaparecimento deles. Mas, na verdade, toda a razão é simplesmente porque ele era preenchido com hidrogênio. E só isso. Mas, pelo fato de terem apresentado dessa forma, acabou sendo um evento tão marcante e assustador. Deram tanta atenção para isso que as pessoas ficaram com a impressão de que é perigoso e assustador, e que é melhor ficar longe. Mas a nossa missão agora é mudar isso. E estamos caminhando para isso com dirigíveis de nova geração, totalmente baseados em novas tecnologias, novos materiais e com gás seguro. Isso nos permite agora dar um salto colossal no desenvolvimento e avanço da indústria. Atualmente, estamos praticamente sem concorrência de outros setores, já que é necessário um volume de trabalho bastante grande para introduzir esse ambiente na sociedade. Mas se conseguirmos impulsioná-la com nossos sucessos, teremos um retorno fenomenal. Esta é uma nova indústria, que poderá gerar outras empresas e novos rumos. E basta apenas colocá-los no céu, que eles mesmos vão se apresentar e se vender, por assim dizer. No entanto, há um grande e significativo desafio em informar corretamente, popularizar amplamente esse tema e desmistificar muitos dos mitos, equívocos e concepções errôneas que se formaram ao redor dele. Porque, apesar dos desastres e problemas do passado, os dirigíveis podem e são, de fato, muito seguros e confiáveis. Eles não são tão lentos quanto muitas pessoas dizem. São extremamente resistentes e duráveis, capazes de suportar diversas condições.
o mais seguro. Acontece que eles têm a maior capacidade de carga. De aeronaves. Eles permanecem em voo por tempo. Econômico e ecologicamente correto. É possível transportar carga com equipamentos. Com a menor emissão de carbono. Sim, se considerarmos nosso sistema de propulsão, o único subproduto é água. Ou seja, até mesmo o calor e os gases de escape são recuperados e transferidos para o invólucro, que se compensa. No quesito ambiental, causamos o mínimo de dano. Eu também não sei. Isso já está planejado para quais modelos de dirigível? A partir do Nova 8. A partir do Anova 8? Já está previsto instalar painéis solares lá? Sobre os painéis solares ainda não posso dizer, mas o sistema de propulsão desenvolvido por nós, com os mais altos padrões ambientais, já está planejado e em desenvolvimento. De grande porte. Tudo caminha para se tornar realidade. Por isso, eu acho que, no mínimo, é tolice não aproveitar isso. Se existem soluções assim e elas estão ao nosso alcance, precisamos implementá-las. Sim, e ninguém nega que os dirigíveis têm suas desvantagens. Todos os meios de transporte têm. Mas existem tarefas para as quais eles são excelentes, e eu acredito que devemos usá-los nesses casos. Para que aparelhos especializados trabalhem conforme a necessidade. Os dirigíveis são muito adequados para tarefas que atualmente não conseguimos realizar. Em locais remotos de servidores. Quais tarefas essas? Explicando de forma bastante simples para as pessoas, o dirigível pode transportar cargas de peso realmente enorme por grandes distâncias. Além disso, cargas de dimensões enormes, sem solavancos ou tombamentos, sem vibrações, se ele simplesmente pega e transporta, com decolagem e pouso feitos só para a carga. Isso é muito útil no transporte de cargas perigosas, por exemplo, na indústria de foguetes. Muitas vezes o transporte ferroviário é limitado pelo próprio tamanho dos foguetes. Pelo tamanho. Sim, pelo tamanho. Embora fosse mais produtivo fazer o foguete com outro formato, ou seja, isso abre um novo campo de trabalho. A própria indústria de construção de foguetes espaciais enfrenta problemas logísticos significativos e, a partir das possibilidades logísticas existentes, acabam projetando os elementos essenciais dos lançadores espaciais. Break time igual a 0.5S. É isso mesmo. O dirigível abre novas áreas onde podemos nos desenvolver. Como você vê o setor de construção de dirigíveis e a empresa Aeronova daqui a 5 a 10 anos no futuro próximo? Os funcionários da nossa empresa foram alguns dos primeiros a ver aquele vídeo de 1 minuto da apresentação da Aeronova. No vídeo dava para ver como todos os estágios estavam bem ilustrados. O escritório da Aeronova, a produção, o hangar. É a isso que chegaremos. Para quem não assistiu, esse é um vídeo de apresentação original da empresa Aeronova, onde mostravam passo a passo, ilustravam e explicavam de forma detalhada como a empresa vai se desenvolver futuramente. Desde pequenos e inovadores protótipos, de uma pequena e inicial parte da produção até produções colossais e gigantescas, como os enormes e impressionantes dirigíveis. É precisamente para isso que estamos caminhando e nos desenvolvendo continuamente. Na verdade, 3 a 5 anos são os prazos e limites para o Anova 35. Sim, para o lançamento completo dos dirigíveis de tipo rígido. Este é o primeiro dirigível desse tipo, que nos permitirá, com esse volume, operá-lo de forma produtiva para fins comerciais. E criar ainda mais dirigíveis. Este é o menor entre os modelos de dirigíveis de tipo rígido. Vale destacar novamente que o Anova 35, dentro do projeto de dirigíveis de nova geração, que conta com um orçamento substancial de 100 milhões de dólares, será o maior dirigível de tipo rígido já construído até o presente momento. Mas, se considerarmos e olharmos atentamente para os planos ambiciosos e de grande escala da empresa com uma perspectiva de expansão futura, este será, de fato, o menor dirigível entre todos os que estão planejados e previstos para o futuro próximo. Agora precisamos fazer a transição do Onova 01 para o Onova 8. Esse tipo de dirigível já é procurado, tanto no nosso país quanto no exterior. E por quê? Conta um pouco mais sobre isso. Bem, antes de tudo, é a capacidade de carga e a duração do voo.
Esses dois fatores são extremamente importantes. Você pode explicar melhor? Qual será a capacidade de carga dele? Ouvi dizer que é em torno de 3 a 4 toneladas, mas posso estar enganado. Não posso afirmar com certeza. Novamente, tudo depende do tipo e do modelo. O próprio Anova 8A pode ser tanto clássico quanto híbrido. Os modelos híbridos podem aumentar a capacidade de carga graças a outras aerodinâmicas. Por isso, um dirigível desse tipo poderá levantar de 2 a 4 toneladas. Isso torna interessante para o mercado de transporte de cargas. Sim, esse tipo de dirigível tem um grande valor. Ele transporta cargas a longas distâncias sem danos, o que é um fator-chave. Sem a necessidade de uma infraestrutura cara, asfalto, pistas de decolagem ou outras instalações específicas. Basta apenas 2 áreas preparadas. De onde decolar e onde pousar. Isso é interessante. Além disso, o Anova 8A já abre algumas possibilidades turísticas bastante promissoras e interessantes. Também acho que dá para transportar confortavelmente de 15 a 19 pessoas, tornando-o ideal para grupos e excursões. Sim, nessa faixa. Mas nosso caminho para o Onova 8 começa com a criação do Onova 2, o que vai ajudar a dominar as partes de produção, já que a transição do Onova 01 para o Onova 2 só é uma das mais difíceis e complexas, pois é preciso pensar cuidadosamente em como acomodar, fabricar e transportar os grandes elementos dos dirigíveis. Para que não precisemos alugar transporte especial para o deslocamento do setor de produção até a montagem. Tudo isso traz grande experiência para que no Onova 8 estejamos preparados. Eu vejo que, no ideal, a parte de produção e o galpão de montagem deveriam estar no mesmo lugar, de preferência em um terreno nosso, e seria possível decolar diretamente de lá. Isso seria o ideal, claro. Estamos trabalhando para isso, mas as circunstâncias ainda não permitem. Estamos contratando equipe, ampliando os espaços, tanto de produção quanto de testes. Além disso, por mais que tentemos, tudo também depende das possibilidades financeiras da empresa. Esse é o caminho a percorrer. Por isso é ótimo que tenhamos escolhido esse caminho gradual, por etapas. Começando com dirigíveis pequenos, nos quais podemos testar ideias, planos e soluções, cometendo erros para que os modelos maiores sejam mais econômicos. E antes disso, você já tinha ouvido falar de dirigíveis? Sabia que eles existiam? Não, os dirigíveis nunca estiveram realmente no meu radar. Eu apenas sempre pensava nas desvantagens técnicas desse tipo de transporte. Mas nunca aprofundei mais o assunto em detalhes. E agora, depois de mergulhar profundamente no projeto e conversar com especialistas, você aprendeu algo realmente novo para si mesmo? Claro, eu realmente acho que se estamos caminhando para a construção de dirigíveis, isso está ressurgindo de forma notável no mundo todo, porque as necessidades e as tecnologias atuais estão em um patamar muito diferente em comparação com os dirigíveis do passado. Ou seja, você vê potencial nisso e quer se desenvolver nessa área? Sim, eu acredito que, se não formos nós, outra pessoa vai fazer isso. Mas, no momento, somos nós que estamos impulsionando essa área. E isso já está acontecendo. Na verdade, muitos países de repente, não sei, parece uma consciência coletiva, não sei, começaram a se desenvolver nessa direção, e a China, os Estados Unidos, a Alemanha já fazem isso há bastante tempo. Mas a questão é que ninguém conseguiu resultados realmente impressionantes nessa área. Mas é muito bom ver que essa tendência está crescendo e, no geral, nem vejo isso como uma concorrência. Pelo contrário, é ótimo que em diferentes países pessoas diferentes estejam trabalhando nessa direção e com esforços conjuntos vamos trazer esse tipo de transporte de volta aos céus. Mas tenho certeza de que a Rússia, e nós também, temos grandes perspectivas e oportunidades para realmente nos tornarmos um dos líderes nessa área, porque temos especialistas realmente excelentes. Temos especialistas requisitados no mundo todo, com a base de conhecimento que desenvolveram na vida nas empresas. Sim, e não só projetaram tudo no papel, eles realmente colocaram em prática, construíram e lançaram. Shamil, vamos supor que te deram um dirigível pessoal, por exemplo, o Innova 8. Para que fins você usaria, onde aplicaria
Que tipo de negócio montaria com isso ou como usaria de modo geral? Talvez você faria um apartamento lá dentro e só viajaria por aí. Caramba, você faz umas perguntas, hein? Isso aí é insano. Não é uma simples casa sobre rodas. É como um iate, sabe? É um luxo caro, na minha opinião. E também na manutenção, né? É como esses iates de volta ao mundo, viagens ao redor do mundo, Eu queria algo assim pra mim. num dirigível. Como você usaria isso? Bom, se fosse meu próprio dirigível e eu não tivesse nenhuma necessidade, daria para realmente transformá-lo numa casa sobre rodas, só que sem rodas. Seria uma casa sem rodas, no caso. Uma casa sem rodas, preparar tudo direitinho, e aí daria para fazer uma viagem ao redor do mundo num dirigível particular. A alma também anseia por novas e emocionantes viagens, mas se fosse para escolher algum tema de negócios, o que realmente te atrai mais? O transporte de cargas, levar turistas, talvez a publicidade ou o monitoramento? Onde você vê mais potencial especificamente para negócios? Bem, ideias de negócios em grande escala. Seria transporte de cargas, operações em fluxo, isso traria o maior retorno. E para uso pessoal, se houvesse uma pequena frota de dirigíveis, acredito que isso melhoraria completamente a publicidade. Como conversamos, talvez até fossem adicionados aqueles painéis. Alguns LEDs de iluminação, de projeção. E aí cobrir o dirigível com eles, para que sobrevoasse as metrópoles mostrando entretenimento. Sim, e ao mesmo tempo nada impede que haja uma gôndola com pessoas embaixo, levando-as para passear. É preciso chegar a isso e ver se realmente dá para fazer ou não. Eu, pessoalmente, estou certo e convencido de que isso é mais que possível. A questão é tempo e o esforço necessário. Mas, olhando para como o projeto está se desenvolvendo, parece avançando passos firmes. Bem, firmes. Tornamos realidade o Nova 01 e agora estamos desenvolvendo o Nova 2, levando em conta os erros no aeródromo durante o processo de fabricação. Será fabricado um dirigível mais avançado, em maior escala. E o mais legal, tudo isso pode funcionar em modo autônomo. É uma área completamente separada, uma aeronave. Ela tem tarefas próprias, pode executar. Tudo isso amplia o leque de aplicações do dirigível. Shamil, obrigado por ter participado do podcast de hoje. Acho que ainda vamos nos ver nas próximas edições. Talvez a gente aborde algum novo tema sobre o qual possamos conversar. Amigos, também me despeço de vocês. Até breve. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Conheçam o projeto dos dirigíveis de nova geração com mais detalhes. Juntem-se a nós, acompanhem nosso trabalho e nos vemos nos próximos episódios. Tchau, pessoal!